Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Chamados por um novo nome. Somos chamados cristãos, que aparece pouquíssimas vezes na Bíblia, e somos chamados um novo nome de santos. Esse novo nome pelo qual nós somos chamados já aparece várias vezes na Bíblia. Mais de 100 vezes aparece na Bíblia, atribuindo a nós, cristãos, também como santos. O Novo Testamento. Por isso que Paulo, quando escreve as suas epístolas, aos Romanos, aos Efésios, aos Filipenses, ele usa a expressão assim, aos santos, né, que estão aí ele vai dizer as igrejas. E quem são os santos? Eu diria, irmãos e irmãs, todo cristão deve ser considerado um santo. Ser cristão significa que temos a vida de Cristo, que Cristo habita em nós. A santidade deve ser, né, portanto, para nós, não apenas uma questão de integridade, de honestidade humana. Não é porque eu faço coisas boas, mas eu sou santo por conta de uma obra que Deus executou na minha vida. Quando eu era um pecador e através de aceitar a Cristo na minha vida, a salvação que Ele proporcionou, então eu separei minha vida por conta dessa obra de Deus, consagrou minha vida, então me tornei um santo. Não é uma obra humana, não é por feitos humanos, é por conta do que Deus fez na minha vida. Você é santo, você é santa pela obra que Deus fez na sua vida quando você voltou para Ele, por fé, por crer na obra redentora. Então sua vida foi separada, agora sua vida é consagrada. Então você deve ser uma pessoa santa por conta dessa obra de Deus na sua vida. Se você ler o livro de Efésios, capítulo 1, leia com calma, aí do versículo 18 em diante, essa visão que a Bíblia nos traz a respeito da santidade. E aqui, pensar com você algumas características. Nós somos propriedade de Deus, né? Conforme diz aí em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Somos propriedade. Pedro vai dizer propriedade exclusiva de Deus. Tem a ilustração do garoto que tinha o seu barquinho e perdeu o seu barquinho, e outra pessoa encontrou e botou à venda, e ele foi atrás desse barquinho, falou, não, esse barco aqui é para vender. Então ele foi lá e comprou o barco, e depois ele disse, agora você me pertence 2 vezes, porque ele tinha feito e depois porque ele tinha comprado. Isso retrata a nossa vida. Deus nos fez para a glória do seu nome, mas por conta do pecado se perdeu, e através do sangue de Jesus nos resgata, e aí diz propriedade 2 vezes de Deus. Eu gosto muito dessa ilustração, dessa imagem, de assim, propriedade no sentido de amor que tem para conosco. E ainda lá em Efésios, nós somos uma obra-prima, ou seja, colocando Deus como um grande artista, né? E tem várias imagens que a Bíblia nos traz a respeito disso, né? Como artista que nos transforma em um bem valioso, como artista que usa a nossa vida para glorificar Ele, produzindo frutos dignos de arrependimento que glorifica Ele, como um tapeceiro, como um bordador que queria dar na nossa vida um padrão de vida de excelência, como a visão de Jeremias, como um oleiro que nos molda, pega aquele barro bruto e vai nos aperfeiçoando, e muito mais do que a visão de santo que nós temos de propriedade, mas ser morada, sermos templo do Espírito Santo, de morar em nós. Isso é algo fantástico na nossa vida. Então, por isso, cuide bem da propriedade de Deus que você é. Cuida bem da sua vida, do seu corpo, da sua mente, da sua alma, evitando
prejuízo. Permita que Deus faça a obra na sua vida. Mantenha esse templo limpo, que a nossa vida estejam limpas, prontas para adoração, para louvor, incluir nosso coração, onde nós andamos, o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós testemunhamos, que tudo isso deve ser aí refletir o novo nome que nós temos, que é sermos chamados de cristão e também de santos. Pense nisso. Que Deus te abençoe e você tenha um dia de paz. Shalom. Tua palavra